Olá a todos, sejam bem-vindos ao Mega Filmes. Na cena de abertura, somos apresentados a Andy, que acaba de chegar ao Marrocos para conhecer um dos membros de sua equipe, Booker. Booker a informa sobre sua nova missão envolvendo o resgate de meninas sequestradas no Sudão do Sul. Ele diz a ela que um ex-agente da CIA chamado James Copley é freelancer para esse tipo de trabalho e quer que eles façam isso, e ele inicialmente se recusa a aceitar o trabalho porque é contra o governo deles. Nunca trabalhe duas vezes para os mesmos empregadores. No entanto, Booker a convence a pelo menos ir ao hotel e conversar com o resto de seus companheiros de equipe, Nick e Joe. Ao chegar, o grupo fica muito feliz em se conhecer. Depois de muito tempo, o resto deles parece estar disposto a aceitar o trabalho, mas Andy não confia em James. Como resultado, eles decidem ter uma reunião com James para obter mais informações sobre o assunto. Na próxima cena, Andy e Booker encontram James em um restaurante local enquanto Nick e Joe ficam de olho neles mantendo uma posição de atirador. James explica a situação para eles e afirma como eles podem fazer a diferença no mundo. Suspeito, ele pergunta o motivo pelo qual James deixou a CIA, ao que ele responde que sua esposa doente faleceu e desde então ele não teve coragem de voltar. Este Andy, apesar de suas reservas, finalmente concorda em aceitar o cargo. A tripulação então parte em missão ao Sudão do Sul de helicóptero. Eles chegam lá à noite e esperam o momento certo para se infiltrar na base dos sequestradores. Ao cair da noite, eles neutralizam silenciosamente os guardas e seguem para o porão. Para sua surpresa, eles não encontram reféns no bunker, em vez disso, percebem que estão sob vigilância. Isso os faz perceber que foram armados, mas antes que possam reagir, são emboscados por um grupo de forças militares armadas que descarregam suas armas contra os quatro. A tripulação cai no chão. Aparentemente mortos, os militares viram as costas, acreditando que estão mortos. Mas em uma reviravolta inesperada, os quatro começam a se curar em um ritmo rápido. Expelindo balas de seus corpos, eles logo se levantam e derrubam todas as forças armadas em questão de segundos. Tudo isso é testemunhado por James pela câmera. É como um filme de super-heróis, mas não é. Na sequência, a tripulação enterra suas roupas ensanguentadas na areia antes de embarcar no trem. Durante a discussão sobre os próximos passos, Andy afirma que eles devem encontrar James porque ele sabe quem eles são. Aqui é revelado que os quatro são guerreiros centenários com habilidades de cura regenerativa inexplicáveis. Eles usam sua vasta experiência para trabalhar como mercenários, assumindo missões que ajudam as pessoas. Esta é a primeira vez que as suas habilidades secretas são reveladas. Simultaneamente, no Afeganistão, um esquadrão de soldados da Marinha liderado por Nilo é encarregado de investigar um grupo de mulheres que se acredita serem mantidas em cativeiro por um terrorista. Durante o interrogatório, uma mulher aponta silenciosamente para uma sala onde o terrorista parece estar escondido. Os soldados invadem a sala e atiram no peito do inimigo. Nilo então verifica seus bolsos, mas o terrorista corta sua garganta fatalmente. De volta ao trem, os quatro super-guerreiros compartilham o sonho da morte de Niles, o que os faz perceber que ela é um deles. Andy então instrui os três a encontrar James enquanto ela vai buscar Nile. Por outro lado, aprendemos que o Nilo sobreviveu. Ao acordar em uma tenda médica, seus companheiros ficam chocados ao perceber que ela não tem nenhum arranhão devido à lesão. Como resultado, eles decidem mandá-la para a Alemanha para mais testes. Essa notícia entristece Nilo porque os alemães fazem testes estranhos, então ela se senta em um canto e ouve sua música favorita para se acalmar. Mas antes que ela seja transferida, Andy a rastreia e a coloca sob a mira de uma arma. Neil pergunta sobre sua identidade, ao que ela se apresenta como Andromaque de Cynthia, porque se não for idiota pra caramba, não é crível. Ela então a derruba antes de sequestrá-la da base militar. Um tempo depois, Nilo recupera a consciência e se encontra no porta-malas de um veículo do exército. Na tentativa de escapar, ela chuta o porta-malas e salta. Andy percebe isso e para o veículo. Ela então atira na nuca dela. E espera que ela se recupere. Quando Neil finalmente abre os olhos, Andy diz a ela para acompanhá-la se quiser as respostas. A cena corta então para a Inglaterra, onde somos apresentados a um executivo farmacêutico chamado Steven Merrick, que está fazendo uma apresentação a potenciais doadores para pesquisas com células-tronco. Diz a eles que possui a tecnologia capaz de erradicar doenças humanas e prolongar a vida útil. Tudo o que ele precisa é de investimento. Após o término da apresentação, James, que também está presente lá, mostra o vídeo dos imortais para Steven. Isso deixa a escada em estado de choque, então ele ordena que James capture a equipe o mais rápido possível. Parece que meu meio-irmão e seus amigos mágicos estão de volta. Enquanto isso, Andy e Neil embarcam em um avião do tráfico de drogas e dirigem-se ao ponto de encontro.
Paris Neely ainda não acredita em Andy e pensa que ela drogou com alguma coisa. No entanto, ela fica sem palavras quando Andy a lembra do terrorista que cortou sua garganta. Depois disso, ele tira uma soneca, durante a qual Nilo a amarra secretamente na cadeira e mantém o piloto sob a mira de uma arma. Ela o ameaça pousar. Neste momento, quando Andy percebe o que está acontecendo, ela bola um plano brilhante. Ela pede ao piloto para se fingir de morto e então finge um tiro, fazendo com que pareça um assassinato. Isso obviamente assusta Neely, mas Andy garante que ela pode pilotar o avião. Como resultado, a garota assustada desamarra com relutância, mas logo percebe que era um estratagema. Os dois então travam um duelo, mas Andy, por ser um lutador experiente e profissional, a domina. Ela finalmente convence Neil a se juntar à equipe, ressaltando que ela não é mais uma fuzileira naval. Ela agora é uma trabalhadora de caridade imortal e irritada. Ao desembarcar em Paris, eles vão para uma igreja abandonada onde Nilo encontra a tripulação restante. Durante o jantar, ela aprende mais sobre sua imortalidade. Booker, antes de Neil, era o imortal mais jovem do século XVIII, enquanto Nick e Joe estão juntos desde o século XII. O imortal mais velho não é outro senão Andy. Enquanto conversam, ela revela que eles não são verdadeiramente imortais. Sua capacidade de cura eventualmente para sem aviso, e foi o que aconteceu com um cara chamado Lika. Naquela noite, Nilo teve um sonho perturbador que acordou toda a tripulação. Ela conta que sonhou com uma mulher confinada em um caixão de ferro, se afogando no meio do mar. A tripulação informa que ela sonhou com a mulher imortal. Andy então revela que quando ela e Coyne estavam tentando libertar mulheres acusadas de bruxaria há centenas de anos, eles próprios foram capturados e acusados de bruxaria. Quando os habitantes da cidade perceberam que não poderiam matar os dois, eles os separaram. Andy de alguma forma conseguiu escapar do cativeiro enquanto Queen era trancada em um caixão de ferro e jogada ao mar. Desde então, ela vem se afogando e revivendo em um ciclo interminável. Ao ouvir tudo isso, Neely, visivelmente perturbada, sai para passar um tempo sozinha, mas é seguida por Andy. De repente, um grupo de soldados enviados por James chega à igreja ao ouvir um som. Voltarei para dentro e descobrirei que Joe e Nick foram levados embora, deixando Booker ferido para trás. Acontece que Booker foi explodido por uma granada e seu ferimento é muito profundo. Devido a isso, ele demorará um pouco mais para cicatrizar. Enquanto ele se regenera, Andy mata todos os agressores, um por um. Depois que ela retorna, eles arrumam suas coisas e seguem para outro esconderijo. Enquanto isso, Joe e Nick são levados para James na Inglaterra, que os leva ao laboratório de pesquisa de Stevens. Steven explica que pretende usá-los para pesquisas com células-tronco e realizará experimentos com eles para desvendar suas habilidades regenerativas. Ele também pede a James que traga Andy e Booker, enquanto Nick e Joe são enviados para o laboratório. Depois de extrair todas as amostras necessárias para o experimento, James pede a Steven para liberá-las, mas este recusa por egoísmo. Dudley sempre foi um garoto valentão. Por outro lado, Andy, Neely e Booker chegam a outro esconderijo enquanto Booker tenta localizar James através de seu computador, e ele percebe que ela ainda está sangrando pelo ferimento sofrido anteriormente. Percebendo que não está se curando, ela vai até uma farmácia e compra um monte de suprimentos médicos. Ela então retorna para seu carro e leva algum tempo para lidar com a percepção de sua imortalidade. Diminuiu. Naquela mesma noite, Neil acorda de outro pesadelo e sai para tomar um pouco de ar fresco. Lá, ela encontra Andy e os dois conversando sobre suas famílias também expressando a dor de serem imortais. A conversa é logo interrompida por Booker, que afirma ter localizado o paradeiro de James. Sem perder tempo, o trio segue em direção ao mesmo, mas enquanto se preparam para invadir, Nilo se recusa a se juntar a eles. Ela diz que tem família e quer estar com eles antes que seja tarde demais. Desta vez, Andy a deixa ir, permitindo até que ela leve o carro e uma pistola. Depois disso, Neely segue para a estação de trem enquanto Andy e Booker entram no prédio para confrontar James. Assim que o encontram, Andy exige informações sobre o paradeiro de seus amigos. Neste ponto, Booker atira inesperadamente nela por trás e a amarra. Ele então admite que armou isso porque acha que Steven pode encontrar uma maneira de acabar com a imortalidade deles. No entanto, ele começa a entrar em pânico ao ver que Andy não está se curando. Pouco depois de Steven e seus homens entrarem e capturarem os dois superguerreiros, James tenta protestar, destacando o estado de não cura de Andy e sua morte potencial. No entanto, Steven não parece se importar, pois está disposto a torturar os imortais indefinidamente para estudá-los. Quando James continua a insistir, ele é derrubado pelos guardas. Steven leva Andy e Booker para seu laboratório e os prende ao lado dos outros membros da tripulação em outro lugar. Nilo chega à estação, mas logo descobre que sua pistola está vazia.
Percebendo a traição de Booker, ela volta para a casa de James e exige saber o que está acontecendo. James então confessa que tem feito pesquisas sobre Andy e sua equipe. Ele também conta a ela sobre todas as coisas boas que fizeram pela humanidade. Ele pensou em ajudar o mundo prendendo-os, mas estava errado. Agora que mudou de ideia, ele decide ajudar Neil a resgatar os membros de sua tripulação. James então a leva aos laboratórios de pesquisa altamente seguros de Stevens. Informa Neil sobre os guardas patrulhando e os laboratórios de pesquisa situados no 15º andar. Ele também entrega a ela um Mastercard que dá acesso a qualquer porta do prédio. Com isso, Nilo se arma com uma arma e começa a lutar contra os guardas, entrando. Ela logo localiza os tripulantes e os liberta. Os 5 estão juntos novamente e seguem em direção a Steven, derrubando todos os guardas no caminho. Desta vez a equipe prioriza proteger Andy porque ela não poderá se curar se levar um tiro. Eles finalmente invadem o escritório de Stevens, mas não o encontram lá. Só então eles percebem o elevador descendo. Então Booker, Nick e Joe seguem pelas escadas, enquanto Neil fica com Andy. No entanto, acaba sendo um truque quando Steven confronta as duas mulheres, mantendo-as sob a mira de uma arma. Justamente quando parece que o bandido está prestes a vencer, Neil e Andy bolam um plano. Na verdade, eles realizam o mesmo truque no avião. Andy interpreta o pai, o que funciona como uma distração, dando a Neil tempo suficiente para enfrentá-lo. Ela então agarra Steven e pula do 15º andar antes de cair em um acidente de carro. Pode não ter matado Lillian e Tiago Potter. Mas com a certeza de que a merda matou os insucessos, um tempo depois, ela lentamente se recupera e ganha vida enquanto Steven é morto. Na sequência, o grupo sai de cena e para em um restaurante para discutir o destino de Booker. Depois de um tempo de deliberação, Andy fala com Booker em particular e diz que eles decidiram sua punição. O grupo o condena à solidão, proibindo-o de contatá-los pelos próximos 100 anos. Andy e Booker então se abraçam emocionados, pois ambos sabem que nunca mais se verão. Depois disso, o restante dos membros do grupo se encontra com James, que explica como sua pesquisa revelou que suas missões anteriores tiveram um efeito maior do que jamais imaginaram. Segundo ele, os descendentes das pessoas que resgataram vão ajudar o mundo de diversas maneiras. Com fé renovada em sua existência, o grupo permite que James entre em seu time. Andy o instrui a manter seu segredo e encontrar missões onde possam ter efeito. 6 meses depois, em Paris, Booker, deprimido e bêbado, retorna ao seu apartamento apenas para ser cumprimentado. Pela sequência de Coin não, vamos saber. Gostou desse vídeo? Aqui estão mais resumos de filmes para você. E até a próxima!